Fala galera, aqui é o Leonardo e sejam bem-vindos ao canal da Hulk PCs. Estamos fechando o ano e a gente pensou fazer uma retrospectiva de tudo o ano que passou e principalmente o que ficou de melhor no mercado do ano, o que mais vendeu de custo-benefício, porque o custo-benefício é o que sempre aqui na Hulk PCs a gente procura. Então qual que foi o melhor processador, custo-benefício melhor, não de desempenho, mas o custo-benefício melhor, principalmente aqui no nosso país. Qual placa de vídeo, qual memória se vingou melhor. E para fechar o ano, nós montamos a máquina com todo o custo-benefício melhor. Então vamos por parte, vamos ver peça por peça. Vamos começar com o principal, que é o processador. Então, durante a pandemia, a gente teve uma alta de preço muito grande da placa de vídeo. E principalmente aqui na Hulk PCs, durante a pandemia, a gente focou muito a venda dos processadores AMD Ryzen com vídeo integrado. Por quê? Porque as placas de vídeo estavam muito caras. A gente também viu no mercado muitas importações de processadores Xeon, placas-mães de má qualidade devido ao grande preço que a gente teve durante a pandemia, principalmente de placa de vídeo, escassez de fonte, escassez também de placa-mãe, principalmente no nosso país. Então, o processador Ryzen, principalmente com vídeo integrado, o 4600G e o 5600G, eles foram muito bem vendidos durante a pandemia. E a gente começou o ano já com uma queda muito forte, já no meio do ano passado, começo desse ano, uma queda muito forte nos preços das placas de vídeo, e os processadores começaram a ficar muito mais vantajosos, você começar a pensar em pegar um processador sem placa de vídeo integrado, principalmente a linha da AMD. E com isso, tá, a gente vendeu muito bem aqui na loja o 5600X, que é esse cara aqui, né? Por que ele hoje foi o processador mais vendido do ano? Não lhe garanto do ano, mas fechando o ano agora aqui, com certeza ele foi o custo-benefício melhor. Bem, ele é um processador com 8 núcleos e 16 threads. Por que principalmente a gente vê ele como um custo-benefício melhor? Principalmente por causa do seu valor. Enquanto um i7 13ª geração está beirando seus 2.400, 2.300, se teu foco for principalmente para jogar, esse cara aqui a gente chegou a vender ele a 1.099. Em relação à memória então, foi a consolidação de 16 GB e 3.200 MHz. Então esse ano a gente montou praticamente todos os computadores, até para escritório todos, entre 8 GB e 16 GB. 8 GB para escritório é o mínimo hoje, e 16 GB realmente ele dominou o mercado. A necessidade hoje é 16 GB. E com a frequência 3200. Outro detalhe também foram as memórias RGB. O RGB, principalmente, ele dominou o mercado, já estava muito forte ano passado. Esse ano a gente teve a consolidação dele, né? As memórias, o custo-benefício delas baixaram muito. Hoje uma memória RGB para normal está em torno de 20, 15 reais de diferença. Então o custo-benefício delas se tornou muito, muito barato, né? Então hoje está até uma relação de gosto, assim. Quem gosta de RGB já coloca com RGB e sai funcionando. Para a parte de engenharia, estamos iniciando a necessidade como padrão do 32 GB. Então muito parte de engenharia, renderização, modelagem, o 32 GB hoje está abrindo as portas, né? Então hoje a gente está montando máquinas praticamente com 16 e 32 GB nessa linha, tá? Edição de vídeo também, a renderização muito pesada, hoje está necessitando de 32 GB. Em matéria de refrigeração, a gente teve uma consolidação dos water cooler, principalmente a linha 240. A diferença entre o 120 e 240 ficou muito pequena. Enquanto antes a gente estava montando ainda com cooler box, muitos processadores, pois a diferença, um water cooler de 240 era uma faixa de 700, 800 reais. Hoje nós estamos encontrando o water cooler de 240 a partir de 289, 299. Então ele ficou um custo-benefício muito bom. Então a maioria das máquinas foram montadas com 240, praticamente a gente não montou nem com 120. Não vou entrar na discussão aí que nós temos aí na mídia, principalmente entre air cooler e water cooler. Aqui na Hulk PCs a gente gosta muito da linha do water cooler pelo silêncio, desempenho. Questão, se o water cooler tem uma marca conceituada, ele tem uma durabilidade muito boa, então a gente confia muito na linha de water cooler. Aqui a gente montou com um modelo Dark Flash iGo 240,
E a gente, no final agora do ano, tá com um preço muito bom aqui na loja. E ele é lindo, né? A verdade seja dita. Ele é top. Na linha de armazenamento, a gente teve a consolidação dos SSD. Morreu o HD praticamente na linha gamer, engenharia, escritório mesmo, praticamente não tem. Acho que a gente ficou uns 2, 3 meses sem nem comprar discos, praticamente só SSD. Então, esse ano principalmente teve a consolidação do SSD, e principalmente com a queda do preço muito forte. A gente, primeiro ano que a gente está montando máquinas com SSD de 1 TB, né? E principalmente os NVMe, que vieram para o mercado para ficar, né? O custo-benefício deles de desempenho é enorme, né? O NVMe PCI Express 5.0 faz em torno de 3.500, 4.500 megas por segundo, né? Então, o SSD tradicional faz em torno de 520, 540. Ainda temos no mercado, tá? Mas poucos, só linha de escritório, né? Mas as máquinas em si, a grande maioria foi a linha NVMe. E principalmente de 1 TB, tá? Agora no final do ano, a maioria das máquinas foram montadas com 480 e nos últimos 2, 3 meses 1 TB dominou o mercado. Até o SSD de 1 TB estava muito mais barato do que o próprio HD de 1 TB. Nós vimos também até forte a linha da WD Black, né, que era uma linha de alto desempenho, né, muito mais cara que o tradicional. Agora no Brasil, agora nesse mês, teve uma aceitação muito boa, né? Na linha de placa-mãe, sabe que aqui na RUC a gente tem um dilema, né? Gigabyte e Asus. Não montamos contra a marca. Não me venha com história que outra marca é melhor. Estamos consolidados com eles, em time que está ganhando não se mexe. Então, Gigabyte e Asus, sempre com a parceria com a gente. E esse ano, na linha, como a grande gama de processadores foi a linha da AMD, a gente consolidou muito o chip B550, né? Ele substituiu muito forte o B450. Não temos mais no mercado já há uns 4 meses praticamente os B450, só B550. E um preço muito acessível, muito bom. Durante a pandemia a gente ainda montava muito placas com A320, a primeira linha, pela falta de mercado, a diferença de preço ser muito grande, em torno de 500, 600 reais. Hoje isso não está dando 200 reais de diferença. Então a B550 fechou o ano com tudo, né? Aqui a gente montou a máquina com a B550MK da Gigabyte, né, que é a placa que a gente está montando a maioria das nossas máquinas. E pessoal, olha só, o que é a necessidade do mercado, né? Como está vendendo muita linha de NVMe, placas B550, 2 saídas PCI Express, né, de NVMe. Também praticamente o fim da saída VGA, né? Esse ano morreu. A saída HDMI ainda hoje está bem forte, né? Mas principalmente, né, aqui a gente vê como o mercado se comporta, né? Como a venda dos NVMe vieram muito forte, está padrão agora praticamente padrão 2 saídas PCI Express para NVMe. Tá, e a placa de vídeo, qual que foi do ano? 2060, começamos forte com 2060. Depois a queda de preço muito forte veio a série 3000, né? Aqui na parte de venda principalmente, a gente aí começou a série 3000. E agora a gente está fechando o ano, principalmente com a série 4000, as RTX 4000. Infelizmente a AMD a gente não tem encontrado muito no mercado, principalmente na distribuição nacional, infelizmente. Tomara que, uma dicasinha aí para a AMD, vamos olhar com carinho para o público latino. Está faltando placa no mercado. E o que vem ainda vem com um preço muito custo-benefício muito alto comparado à linha da NVIDIA. Temos a série 4000 com baixo custo, mas ainda com preço um pouco mais alto, mas principalmente a série 3000 e a 3060 de 12 GB, como a gente tem aqui, ó, essa da MSI, um triple fan, e principalmente se consolidou a 12 GB, né? Por isso que até a gente está vendendo muito a 3060 12 GB, por causa do VRAM dela, né? Então está consolidado 12 GB de VRAM e parece que o consumo de VRAM vai se diminuir, né? Teve um papo que iria aumentar, os jogos, principalmente a linha de jogos, o consumo ia ser muito alto, mas não. E as 4060 estão com 8 GB, né? Essa aqui é uma 4060, tá? Da Galaxy.
Uma vantagem também, né? As placas de vídeo agora elas estão com 3 anos de garantia nacional. Se consolidou também esse ano no mercado. As marcas Galaxy, MSI, ASUS, Gigabyte, PNY, todas com 3 anos de garantia nacional. Isso é uma novidade, nós não tínhamos antes. Mas aqui se consolidou mesmo, foi a 3060 de 12 GB. Até hoje a gente está vendendo ela muito bem, a placa mais vendida da casa. E a 4060 vindo com tudo, né? Provavelmente ali no começo do ano, acho que 3060 vão ser os últimos lotes. E aí vamos ter muito 4060 com 8 GB de memória. Estamos vindo aí também com as 4060 com a linha TI, né, que está vindo. Vamos aguardar como vai se comportar no começo do ano. E na parte de iluminação, o RGB se consolidou, mas o tipo de conexão que se consolidou no mercado foi o 5 volts e o ARGB. Até placa-mães como a linha da ASUS, que vinha com um controlador a 12 volts, agora está vindo 5 volts ARGB. Então está se padronizando o RGB no mercado. O RGB, ele vai, acredito eu que a gente vai ver muito pouco, e daqui a pouco não vai ver mais, e só a linha ARGB, por ser mais bonito, né? E também por se consolidar no mercado, né? Em matéria de produção se tornar mais barato. Ó, nessa máquina aqui, nós montamos com 6 cooler da Hirax, 120mm ARGB, tá? Um cooler com custo-benefício muito bom, um preço muito bom, silencioso, tá? E mostra como uma consolidação do RGB. A Gigabyte era outra também, que não estava somente com 5 volts, né? Com 12 volts, quer dizer, e agora está montando com 5 volts a RGB. E na linha de gabinete, o que se consolidou? Tivemos, no meio do ano para cá, nos últimos 6 meses, o gabinete cubo, aquário, quadrado, o que você achar melhor chamar ele, mas ele se consolidou muito, tá? No começo a gente procurou muito o que tem de benefício, o que não tem. E na verdade são um pouco as coisas ruins que ele tem para dar. Então, tirando a questão do espaço de bancada, o restante dele é muito bom. Questão de ventilação, organização. Antes eram gabinetes que eram muito caros, exclusivos, de projetos diferenciados. Grandes marcas faziam, mas sempre com um gabinete top, exclusivo, né, muito caro. E eram poucos reconhecidos no mercado. Agora não, todas as marcas abraçaram, e baixaram o preço principalmente. Então o gabinete quadrado veio com tudo, veio para ficar. Acredito que difícil ele voltar atrás. E principalmente se você completar ele com todos os coolers, a refrigeração dele é muito boa. Outra vantagem dele é que eles são de dupla camada, ou dual chamber, que a gente chama, que ele consegue organizar os cabos, armazenamento, fonte, tudo atrás. O que esconde muito os fios, né? E fica muito bem organizado. Então, pessoal, qual é a máquina do ano, então? Qual o melhor custo-benefício? Processador Ryzen 5700X, 16 GB de memória, placa de vídeo 3060 de 12 GB ou uma 4060 de 8, mas a 3060 de 12 está forte. O SSD NVMe dominou no mercado, placa-mães B550 e o gabinete cubo e a consolidação também dos coolers ARGB. Então, pessoal, venha conhecer então a qualidade de ROOK PCs. Feliz ano novo a todos, então. Feliz Natal, muita saúde e paz para todos. Vamos continuar nessa parceria ano que vem. E um abraço a todos.